Shalom a todos. Paz a todos. Qué bueno que habéis hecho un esfuerzo para estar aquí esta noche. Que bom que você fez um esforço para poder estar aqui nessa noite. Sé que muchos trabajan durante el día Eu sei que muitos de vocês trabalham durante o y dia mañana tienen que madrugar también. e amanhã você tem que acordar bem cedo também. Y habéis honrado al Eterno con vuestra presencia. Você está honrando o Eterno com a sua presença aqui. Me estáis tocando el corazón Você está tocando o meu coração, porque sé que es un sacrificio para muchos, porque eu sei que para muitos aqui é um sacrifício estar pero aqui, vale la pena mas vale a pena, porque el Eterno nos tiene que hablar porque o Eterno tem que falar conosco. y esto nos va a cambiar para siempre. Isso vai mudar nossas vidas para sempre Y prepararnos e nos preparar para caminar dentro del marco profético de los últimos tiempos. para andarmos dentro do marco profético dos últimos tempos. Cuando el Mesías llegó la primera vez, Quando o Messias veio a primeira vez, muy pocas personas estaban entendiendo el tiempo. poucas pessoas entenderam o tempo. Algunos pastores, Alguns pastores, algunos sabios de Babilonia, alguns sábios da Babilônia, algunos pocos, alguns poucos, pero el rey, mas o rei, los sabios os sábios y el pueblo e o povo no entendió el tiempo de la visitación de Dios. não entenderam o tempo da visitação de Deus. Cortaram o retorno aqui, viu? Cuando Dios visita, Quando Deus visita, lo hace en tiempos muy específicos, Ele faz isso em tempos bem específicos, pero no lo hace imprevisto. mas Ele não faz como um imprevisto. Él ha revelado a sus profetas todos los secretos, Ele já tinha revelado aos profetas todos os seus segredos. fundamentalmente en la Torá, los 5 libros de Moisés, E fundamentados na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia de Moisés, y desarrollado en los profetas posteriores. foi se desenvolvendo nos profetas posteriores. Todo está revelado de antemano. Tudo está revelado de antemão. Estava bom no começo, tiraram tudo, estragou tudo só, viu? Toda la historia humana está escrita en la Biblia. Toda a história humana está escrita na Bíblia. Tú estás escrito en la Biblia. Tudo está escrito na Bíblia. Tu vida está en la Biblia. A tua vida está na Bíblia. El día de tu nacimiento E o dia do teu nascimento y en el caso, el día de tu muerte. e até o caso do dia da sua morte. Todo está escrito de antemano. Tudo de antemão foi escrito. Está funcionando. Ayer estuvimos hablando de los tiempos de Dios. Ontem nós estávamos falando a respeito dos tempos de Deus. Hablamos de tiempos de visitación diarios, Nós falamos a respeito dos tempos de visitação diários, tiempos de visitación semanales, tempos de visitação semanais, es el Shabbat, o Shabat, que es el día del Señor, que é o dia do Senhor, tiempos de visitación mensuales, tempos de visitações mensais, Rosh Chodesh en hebreo, Rosh Chodesh, Rosh Hodes Muy em bien. hebraico, el principio del mes, e o começo do mês, con la luna nueva. com a lua nova, Tiempos proféticos o tiempos de visitación anuales, tempos proféticos ou tempos de visitação anuais, que son las fiestas anuales en Israel. que são as festas anuais em Israel, Tiempos de visitación septuanuales, tempos de visitações septuanuales, cada séptimo año cada 7º ano, en la tierra de Israel na terra de Israel, es un Shabbat tem um Shabat de un año. de 1 ano. Y luego hablamos de cada 50º año, Então depois nós falamos de cada 50º ano, el año de jubileo. o ano do jubileu. Son tiempos, podemos bajar hay mucho eco, Tem muita microfonia. mucho, Aí tiraram o meu retorno de novo. gracias. Obrigado. Son tiempos que Dios ha marcado en su calendario, São tempos que Deus marcou no seu calendário, en los cuales Él actúa en la historia. nos quais Ele atua na história. Y tenemos que acoplarnos a su tiempo. Nós temos que nos moldar ao seu tempo.
Él tiene su forma de medir el tiempo. Ele tem a sua maneira de medir o tempo. Y Él reveló a Israel su calendario. E ele revelou a Israel o seu calendário. Hoy vamos a seguir hablando de esto. Hoje nós vamos continuar falando a respeito disso. Antes de leer en la Torá, vamos a leer otra vez en Colosenses, Antes de ler na Torá, vamos ler novamente em Colossenses, que leímos ayer, que lemos ontem, capítulo 2, no capítulo 2, versículo 16 y 17. versículos 16 e 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. 16 y 17. 2:16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. El Mesías es el cuerpo. O Messias é o corpo. Estas cosas son la sombra del cuerpo. E essas coisas aqui são a sombra do corpo. Comida y bebida Comida e bebida. en la Torá. Na Torá, Días de fiesta dias de festa de Dios. de Deus, Luna nueva lua nova y Shabbat. e o Shabat. Todas estas cosas Todas essas coisas son sombras del Mesías. são sombras do Messias. Y no solamente sombras históricas, E não são somente sombras porque históricas. está escrito, estas son sombras o sombra de lo que ha de venir. Porque está escrito que essas são sombras daquilo que há de vir. ¿Qué dice ahí? 17. Essas são sombras das coisas futuras. Muy bien, muy buena traducción. Sombra de cosas futuras. Sombra das coisas futuras. Es decir, todavía no se ha cumplido. Ou seja, até agora não se cumpriu. En el tiempo cuando Pablo escribió esto, Naquele tempo, quando Paulo escreveu, algunas cosas ya se cumplieron, algumas coisas já se cumpriram. pero son sombras de cosas que van a venir, Mas futuras. elas são sombras de coisas que virão ainda, no futuro. Queremos saber lo que va a venir con el cuerpo del Mesías. Nós queremos saber o que vai vir a respeito ¿Cuá- do corpo do ¿Cuántos Messias. quieren saber cuándo va a venir el Mesías por segunda vez? Quantos querem saber quando o Messias virá pela segunda vez? Está revelado en las fiestas de Dios. Está revelado nas festas de Deus. Y vamos a mirar ahora las fiestas anuales. Então agora nós vamos olhar para as festas anuais. Pido que se proyecte el calendario Eu gostaria que projetasse o calendário aqui en las pantallas. nas telas. Tem que liberar retorno para mim, senão vai acabar com a minha voz aqui. Y pido que este dibujo E eu peço que esse desenho pueda ser reproducido a todos los interesados. possa ser reproduzido para todos que se interessem. Aquí tenemos el marco de las fiestas anuales. Aqui nós temos o marco das festas anuais. El Mesías está revelado en estas fiestas. O Messias está revelado nessas festas. Ayer hablamos de un poco de esto, Ontem nós falamos um pouco a respeito disso. que tenemos dos bloques, dos paquetes, Nós temos dois pacotes, nós falamos a respeito disso. las fiestas de la primavera en Israel As festas da primavera em Israel y las fiestas del otoño en Israel. e as festas do outono em Israel. Aquí tenemos la comparación entre los meses hebreos y los meses romanos. Então aqui nós temos a comparação entre os meses hebraicos e os meses romanos. Los de arriba son los meses que todo el mundo conoce, De cima são os meses que todo mundo conhece, empezando con abril. começando com abril. ¿Por qué? Por quê? Porque la Biblia dice que este mes es el primero para vosotros. Porque a Bíblia diz que esse mês de abril é o primeiro mês para nós. Eso está en Éxodo capítulo 12. Isso. Apúntalo. Isso está em Êxodo capítulo 12, anota aí. No lo vamos a leer, Nós não vamos ler. solamente apúntalo. Este es el primer mes del año para vosotros. Esse é o primeiro mês do ano para nós. Es el mes del Aviv.
É o mês de abril. Ficou um pouquinho agudo. Tira só um Aviv, pouquinho. el mes de Aviv. O mês de abril. No, el mes de Aviv. Ah, o mês de Aviv. Aviv es una palabra hebrea E Aviv é uma palavra que hebraica habla de una espiga madura, que fala de uma espiga que está madura. de la cebada. De lá? Cebada. Da cevada. Da Sí, cevada. muy bien. Cuando la cebada esté madura, Quando a cevada estiver madura, es Aviv. Se llama Aviv. é Aviv. Y hay un mes que ha tomado el nombre de la cebada madura. E tem um mês que levou o nome da cevada madura. Por eso se llama el mes del Aviv. Yeah? Se llama el mes del Aviv. Se chama o mês de Aviv. Luego tomó otro nombre, Então depois tomou outro nome, Nisan, Nissan, que es el nombre babilónico que é o nome babilônico del mismo mes. do mesmo mês. Este es el primer mes según la Biblia E esse é o primeiro mês, segundo a Bíblia. y es el mes de la salida de Egipto. É o mês da saída do Egito. Cuando los hijos de Israel iban a salir de Egipto, Quando os filhos de Israel iam saindo do Egito, Dios dijo, a partir de ahora tenéis que contar los meses del año. e Deus disse, a partir de agora vocês têm que contar os meses do ano. Para vosotros este es el primer mes. Para vocês, este é o primeiro mês. Y a partir de ese momento, E a partir deste momento, en todas las escrituras, em todas as escrituras, los meses son contados del mes de la salida de Egipto. os meses passam a ser contados a partir do mês da saída do Egito. El primer mes O hebreo o primeiro mês hebraico está cerca de abril. está cerca de abril, Si vas al séptimo mes está hebreo, perto de abril. mira el séptimo mes hebreo. Então, se você vai lá para o sétimo mês hebreu, olha ele. ¿Cómo se llama? Como é que se chama? Tiene dos nombres, Tem dois nomes, Tishri, Tishri Etanim. e Etanim. Los dos nombres aparecen en la Biblia. Os dois nomes aparecem na Bíblia. Es el séptimo mes del año. Esse é o sétimo mês do ano. Si tú subes arriba al calendario romano, E se você olha para cima no calendário romano, ves el noveno mes. você vê o nono mês. ¿Cómo se llama? Como é que se chama o nono mês? Septiembre. Setembro. ¿Por qué se llama septiembre? E por que se chama setembro? Porque originalmente fue el séptimo mes. Porque originalmente ele foi o sétimo mês. Ahora es el noveno mes. Agora é o nono mês. Septiembre. Setembro. Séptimo. Sétimo. Octubre. Outubro. Octavo. De oitavo. Noviembre. Novembro. Noveno. Novembro de nono. Diciembre. Dezembro. Décimo. De décimo. ¿Ves? Los nombres de los meses romanos Você percebe o nome dos meses romanos? no corresponden al número del Não, mes romano. não diz respeito ao número deles. ¿Por qué diciembre es el 12? Por que dezembro é 12? Porque los romanos, los emperadores romanos, cambiaron las cosas Porque os imperadores romanos mudaram as coisas. y pusieron enero como el primer mes. E puseram janeiro como primeiro mês. Pero originalmente no fue así. Mas originalmente não era assim. Y queremos restaurar el conocimiento del tiempo de Dios. Então nós queremos restaurar o conhecimento a respeito do tempo de Deus. El séptimo mes O sétimo mês, corresponde más o menos a septiembre, octubre. o sétimo mês corresponde mais ou menos aos meses de setembro ou outubro. Y ahora quiero que te pongas el cinturón de seguridad, Agora eu quero que você coloque o cinto de segurança, porque vamos a volar. porque nós vamos voar. ¿Ok? ¿Listo? Tá bom? Tá pronto? Los motores están calentándose Os motores estão esquentando. y tienes que estar bien asegurado. Você tem que estar bem seguro, bem preso aí. Prepara tu lápiz o bolígrafo Pega o seu lápis aí y un papel. e um papel. Sua Porque caneta, um papel. esto te va a servir Isso vai servir para você. para siempre. Para sempre. El año solar O ano solar tiene ¿cuántos días? tem quantos dias? 365 días 365 dias. y un poco más. E um pouco mais. Por eso tenemos cada cuarto año Por isso que a cada quarto ano un año bisiesto nós temos um ano bissexto, con 29 meses en febrero. com 29 dias em fevereiro. 29 días en febrero, gracias.
Es el año solar. Esse é o ano solar. Es el tiempo que la Tierra necesita para hacer una vuelta alrededor del Sol. E Una esse é sola vuelta. o tempo que a Terra precisa para fazer uma volta ao redor do Sol. ¿Ok? Ahí estamos. Eso lo sabemos todos. Isso todos nós já sabemos. Lo aprendimos en la escuela. Aprendemos isso na escola. Ahora, el año lunar Agora, o ano lunar es el tiempo é o tempo, que la luna necesita que a Lua precisa para dar 12 vueltas alrededor de la Tierra. para dar 12 voltas ao redor da Terra. 12 meses. 12 meses. Mes viene de luna, pero no, en español no tiene relación. Mês vem da palavra lua, mas não tem relação no espanhol. Não En dá inglés lo puedes ver. No inglês você pode ver. Moon, Moon, month, months. la misma raíz. É a mesma raiz. El mes está relacionado con la luna. O mês está relacionado com a lua. El mes bíblico, O mês bíblico, el mes original, o mês original, desde la creación, desde a criação, es el tiempo que la luna necesita para dar una vuelta alrededor de la Tierra. é o tempo que a lua precisa para dar uma volta ao redor da Terra. ¿Cuánto tiempo es eso hoy en día? E ¿Cuánto hoje em tiempo? dia, quanto tempo é isso? ¿Cómo? ¿Qué 24 dice? horas. 24 horas. No. 360. No 24 horas. Não é 24. ¿Cuánto tiempo es un mes? 30 dias. Algunos dicen 30 días, otros dicen 20, no sé qué. ¿Qué dijo? Não disseram 30 dias? Você disse o quê? No, 30 no. Não Ok. é 30. Casi. Quase 30. La luna necesita 29 días y medio para dar una vuelta alrededor de la Tierra. A lua precisa de 29 dias e meio para dar uma volta ao redor da Terra. Eso es un mes bíblico. Isso é um mês bíblico. Desde la luna nueva, Desde a lua nova, cuando no ves nada el cielo quando você não vê nada no céu y empiezas a ver una pequeña luz começa a aparecer uma pequena luz de la luna, da lua. es el primer día del mes. Esse é o primeiro dia do mês. Hasta la siguiente vuelta, bueno, la luna va creciendo. Então a lua vai crescendo. 14 días, 14 dias, 15 días, 15, y ya va menguando e ela vai minguando. y se pierde la luz. E ele apaga a sua luz e perde a luz. Y hay 1 o 2 noches sin luna. Então tem umas 2 noites aí sem lua. Y luego viene otra vez la luz de la luna, Então novamente aparece a luz da lua. la luna nueva. A lua nova. De una luna nueva De uma lua nova a la otra luna nueva até a outra lua nova, son 29 días y medio. são 29 dias e meio. Entonces, el año lunar Então o ano lunar son 12 lunas são nuevas. 12 luas novas. ¿Cuánto tiempo es? Quanto tempo é isso? ¿Cuántos días? Quantos dias são isso? La matemática. Vamos lá. 354 días. 354 dias. Un año lunar dura 354 días. Ano lunar dura 354 dias. Es el tiempo que la luna necesita para dar 12 vueltas alrededor de la Tierra. E esse é o tempo que a lua precisa para dar 12 voltas ao redor da Terra. Las fiestas de Dios As festas de Deus están basadas en la luna, elas acontecem de acordo com as luas, no en el sol. não com o sol. Escribe. Escreve isso. Las fiestas de Dios As festas de Deus están basadas estão baseadas en la luna, na lua, no en el sol. não no sol. Fuimos entrenados Nós fomos treinados a medir el tiempo según el sol. a medir o tempo de acordo com o sol. La Biblia mide el tiempo según la luna. E a Bíblia mede o tempo de acordo com a lua. ¿Cuál es la diferencia? E qual é a diferença? 11 días por año. 11 dias por ano. Pusiste el cinturón de seguridad, ¿verdad? Você colocou o cinto de segurança, né? Ok, vamos a seguir un poco más complicado. Então vamos continuar um pouquinho mais complicado agora.
Tenemos dos tipos de año. Nós temos dois tipos de anos. Un año solar, Um ano solar, 365 días y un cuarto. 365 dias e um quarto. Y un año lunar, E um ano lunar, 354 días. que são 354 dias. 11 días de diferencia. São 11 dias de diferença. Si tú preguntas a un árabe, Se você perguntar para um árabe, ¿cuántos años tienes? quantos anos você tem? Él va a decir, yo tengo 40 años. Ele vai te dizer, eu tenho 40 anos. Pero según tu forma de pensar, Mas segundo a sua maneira de él pensar, no tiene 40 años. ele não tem 40 anos. Porque en el mundo musulmán Porque no mundo muçulmano, se mide el año según la luna, o ano é medido de acordo com a lua. años lunares. Anos lunares. Entonces tienes que contar cada año de 40 Você tem que contar nesses 40 anos y restar 11 días cada año. e tem que sobrar 11 dias em cada ano. Descontar, na verdade, né? Descontar. Ellos se rigen por el año, por el calendario lunar. Eles vivem com o ano de acordo com o calendário lunar. Los cristianos se rigen por el calendario solar. E os cristãos, eles vivem de acordo com o calendário Entonces, 40, solar. en el día del cumpleaños de 40 años No dia tuyo, de aniversário de 40 anos seu, puedes multiplicar por 365.25 você multiplica ele por 365,25 para saber cuántos días tienes en la vida. para você saber quantos dias de vida você tem. Y luego multiplicas 40 años por 354 Então, depois você pode multiplicar 40 anos por 354, para preguntar cuántos días tiene este árabe que dice que tiene 40 años. para que você entender quantos dias tem esse árabe que está dizendo que tem 40 anos. Y vas a ver que no tenéis la misma edad. Você vai entender que ele não tem a idade que ele falou. Estáis contando el tiempo de diferente manera. Ele está contando o tempo de uma forma diferente. ¿Cuántos están volando conmigo? Quantos estão comigo aqui? Está bien, Que bom. está bom. Tá bom. El judío O judeu, cuenta el año según el sol y la luna, ele conta o ano de acordo com o sol e com a lua. las dos cosas. Das duas formas. ¿Cómo? Como é isso? Voy a explicar. Vou te explicar. Como Dios dijo, tenéis que celebrar en el mes del Aviv Você tem que celebrar no mês de Aviv la fiesta de Pesach, a festa de Pesach. la fiesta de la salida de Egipto, É a festa da saída do Egito. cuando el grano de cebada es madura. Quando o grão de cevada está maduro. Ese es el primer mes del año. Esse é o primeiro mês do ano. Entonces, el primer mes del año depende del grano de cebada. Então, o primeiro mês do ano depende do amadurecimento do grão de cevada. Hace muchos años, E fazem muitos anos, hace 2000 años fazem 2000 anos y más, e mais ainda. los judíos tenían que salir cada verano, cada primavera, Os judeus tinham que sair de cada vez da primavera y mirar los campos alrededor de Jerusalén e olhar os campos em volta de Jerusalém para ver si la cebada estaba madura, para ver se a cevada já estava madura. porque no podían celebrar Pesach Porque eles não poderiam celebrar o Pesach sin cebada, sem a cevada de la cosecha del año, da colheita daquele ano. porque en la Torá está ordenado al pueblo judío Porque na Torá está ordenado ao povo judeu presentar una ofrenda de cebada en el templo apresentar diante de Deus uma oferta de cevada lá no templo, cada primavera. cada primavera. Después pueden cosechar el resto de los campos. Então só depois que eles podem colher o resto dos campos. La primera cosecha del año tiene que ser para Dios. A primeira colheita do ano tem que ser para Deus. Si no le das a Dios primero, Se você não dá para Deus primeiro, no puedes cosechar para ti. não pode colher para você. Por eso, Por isso, la fiesta de Pesach a festa de Pesach depende de la cebada. depende da cevada. Ahora vamos a salir ahora este año. Agora,
Vamos a salir al campo esta primavera. Então agora nós vamos para o campo nessa primavera. A ver cómo está la cebada. Vamos ver como é que a cevada está. ¿Es madura para ser cosechada o no? Já está madura para ser colhida ou não? ¿De qué depende la cebada? ¿De la luna o del sol? E a cevada depende do quê? Da lua ou do sol? Del sol. Do sol. Entonces, la agricultura está relacionada con el año solar. Então a agricultura ela está relacionada de acordo com o ano solar. Y las fiestas están conectadas con la agricultura. E as festas estão conectadas com a agricultura. No podemos celebrar la fiesta sin cebada. Nós não podemos celebrar a festa sem a cevada. Y la cebada depende del sol. E a cevada depende do sol. Y vemos que la cebada no está madura. Então nós percebemos que a cevada não está madura ainda. Tenemos una luna nueva. Temos uma lua nova. El año pasado fueron 12 lunas nuevas. No ano passado tivemos 12 luas novas. Pero no está lista la cebada. Mas a cevada não está pronta ainda. Porque el año lunar es 11 días menos que el año solar. Porque o ano lunar tem 11 dias a menos do que o ano solar. El año pasado cuando salimos al campo, No ano passado, quando nós fomos para o campo, hace 12 meses, la cebada estaba lista. 12 meses atrás, a cevada estava pronta. Y pudimos hacer la fiesta de Pesaj ese mes. Então, naquele mês, nós pudemos fazer a festa de Pesach. Pero este año, 12 meses más tarde, Mas nesse ano, 12 meses depois, 354 días, 354 dias, nos faltan 11 días para el año solar. ainda faltam 11 dias para o ano Todavía solar. hace frío. Ainda está fazendo frio. Y la cebada no está lista. E a cevada não está madura ainda. No podemos celebrar Pesaj Não podemos celebrar o Pesach este mes, nesse mês, aunque pasaron 12 lunas nuevas. mesmo que já tenham passado 12 luas novas. Tenemos que añadir un mes extra. Temos que acrescentar um mês extra. Eso está ahí en el ¿cómo se llama esto? Diagrama. E está ali no desenho todo, o diagrama. El diseño. Por eso al final tú ves el 12º mes hebreo, Adar, Então você vê lá no final, no 12º mês, Adar, mês de Adar. más o menos por febrero, marzo. Ele está mais ou menos relacionado com fevereiro ou março. Y tenemos 13 meses, 13 entre paréntesis, Então temos ali o número 13 em parênteses, entre parênteses, y se llama Adar 2. que chama Adar 2. No todos los años tenemos 13 meses en el año judío. Não é todos os anos que nós temos 13 meses no calendário judeu. Depende de la cebada. Depende da cevada. En el tiempo del templo, No tempo do templo, hace 2000 años, fazem 2000 anos, la gente salía a los campos a mirar. as pessoas saíam para o campo para olhar. Luego el templo fue destruido. Mas o templo foi destruído En depois. el año 70, según el calendario cristiano romano. No ano 70, segundo o calendário cristão romano. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. E os judeus foram espalhados por todo o mundo. Después de la destrucción de Jerusalén, Depois da destruição de Jerusalém, en el año 135. no ano 135. Y los judíos ya no podían mirar los campos de Jerusalén. Então os judeus já não podiam mais olhar os campos de Y no Jerusalém. podían ofrecer una ofrenda de cebada en el templo. E eles não podiam mais oferecer uma oferta de cevada lá no templo. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar las fiestas de Dios? Então como é que vamos celebrar, comemorar as festas de Deus? ¿Cuándo vamos a celebrar las fiestas de Dios? Quando vamos comemorar as festas de Deus? Entonces, un rabino muy inteligente, Então um rabino muito inteligente, Hillel el segundo, Hillel el segundo, Gilel o segundo, inventó astronómicamente ele inventou astronomicamente, un calendario fijo judío en el siglo IV, ele inventou um calendário fixo, judeu, no século IV, basado en la antigua manera de contar, baseado na antiga maneira de contar, según las observaciones meteorológicas y agrícolas. segundo as observações meteorológicas e agrícolas. Y hoy en día
en todo el mundo judío, E hoje em dia, em todo o mundo judeu, tenemos un calendario fijo. nós temos um calendário fixo. Cada 2 o 3 años Cada 2 ou 3 anos, añadimos un mes extra acrescentamos um mês extra para contrastar con el año solar, para fazer um contraste com o ano solar, para ajustarlo. para ajustar o calendário. Más o menos como fue en el tiempo de la cebada en Jerusalén. Mais ou menos como era no tempo que eles julgavam tudo de acordo com a cevada lá em Jerusalém. Por eso hoy en día tú puedes, según este calendario fijo judío, E por isso que hoje em dia, segundo esse calendário fixo judeu, tú puedes saber en qué fecha vamos a celebrar Pesach el año que viene. você pode saber em qual época nós vamos celebrar o Pesach no ano que vem. No importa cómo está la cebada en Jerusalén, Não importa como é que está a cevada lá em Jerusalém, porque no tenemos templo. porque nós não temos templo mais. No podemos presentar una ofrenda de cebada a Dios, no podemos. Nós não podemos ofertar a oferta de cevada para Deus mais. No podemos cumplir este mandamiento. Nós não podemos cumprir esse mandamento. Ni siquiera podemos hacer Pesach, Nós nem sequer podemos fazer o Pesach, porque no tenemos altar en el templo de Jerusalén. porque nós nem temos altar no templo de Jerusalém. Porque está prohibido sacrificar animales fuera del altar de Jerusalén. E é proibido sacrificar animais fora do altar lá do templo em Jerusalém. No podemos sacrificar un cordero Nós não podemos sacrificar um cordeiro y asarlo sobre fuego e assar ele no fogo y comer Pesach. e comer o Pesach. Prohibido, Proibido. sin templo. Sem o templo é proibido. Pero tú me preguntas, Mas então você me pergunta, los judíos celebran Pesach todos los años. os judeus celebram o Pesach todos os anos? No tenemos cordero, Nós não temos mais cordeiro. no asamos cordero. Nós não assamos o cordeiro. Nosotros no hacemos Pesach, Nós não fazemos o Pesach. hacemos un recordatorio de Pesach. Nós fazemos só uma lembrança do Pesach. Por eso en el plato del Seder de Pesach Então, o prato principal na ceia do Pesach, tenemos un hueso nós temos um osso o un trocito de carne com um pedacinho de que carne. no podemos comer E nós não podemos comer para recordar para lembrar que una vez tuvimos un cordero que uma vez nós tivemos y um cordeiro. comimos la carne asada del cordero E nós comemos a carne assada do de cordeiro, Pesach, do Pesach, juntamente con panes sin levadura juntamente com pães sem levedo y hierbas amargas. e ervas amargas. Hoy en día comemos panes sin levadura, Hoje em dia nós comemos o pão sem levedo, hierbas amargas, ervas amargas, pero no tenemos cordero, mas não temos o cordeiro, porque no hacemos Pesach. porque nós não celebramos o Pesach. Hacemos una remembranza de Pesach. Nós só fazemos uma lembrança do Pesach. ¿Cuántos me entienden? Quantos estão me entendendo? Muy bien, todos volando. Só uma coisa. O Pesach, para quem não sabe, é a Páscoa nossa, tá? Só isso. Ah, ok, perdón. Já. Pesach se conoce también como Pascua, É conhecido Ok. também como Páscoa. pero hay que tener cuidado. Mas é preciso termos cuidado com isso. Perfecto. Entonces, el calendario judío Então, o calendário judeu, básicamente es lunar, basicamente, ele é lunar. pero se ajusta según el calendario, según el año solar. Se ajusta según el año solar, Mas ele é ajustado de acordo com o ano lunar. añadiendo un mes de vez en cuando, E acrescentado um mês de vez em quando, cada 2 o 3 años, cada 2 ou 3 anos. para que los 11 días, Para que aqueles 11 dias, con 3 años son 33 días, em 3 anos, somam 33 dias. ¿verdad? Entonces, se añade un mes extra. Então, ali é acrescentado um mês extra, de Por lo 33 tanto, dias. Portanto, cuando tú cumples años, ¿en qué día naciste? quando você completa mais um ano, em qual dia você nasceu? Uy, se ponen nerviosos ahora. Vocês estão nervosos agora, né? Según el calendario romano, De acordo com o calendário romano, yo nací el 18 de abril.
Eu nasci no dia 18 de abril, 1962. no ano de 1962. Acabo de cumplir 60. Acabei de completar 60 anos. Según el calendario hebreo, Mas de acordo com o calendário hebraico, yo nací el 14 de Nisan, eu nasci no dia 14 do mês de Nissan, 5722. ano 5722. El año siguiente al año que yo nací, cuando cumplí un año, Ano depois do ano que eu nasci, quando eu completei um ano, el 18 de abril o dia 18 de abril, no fue el 14 de Nisan. não foi o dia 14 do mês de Nissan. Había 11 días de diferencia. Tinha 11 dias de diferença. Ahora me estás entendiendo. Agora você está me entendendo? Entonces hay una diferencia Então tem uma diferença. cada año Cada ano de tu cumpleaños, do teu aniversário, según el calendario romano y según el calendario judío. de acordo com o calendário romano e de acordo com o calendário judeu. Y tienes que tardar hasta 17 años. Você tem que esperar ou demorar até 17 anos. Creo que son 17 Acho que são o 17 19. ou 19, alguma coisa assim. 19 19 años. 19 anos. 19 años. São 19 anos. Hasta que el 18 de abril Até que o dia 18 de abril coincida con el 14 de Nisan. venha coincidir novamente com o dia 14 de Nissan. Cada año son fechas diferentes. Cada ano são datas diferentes. Entonces tú me preguntas, ¿cuándo naciste? Então, se você me perguntar quando é que você nasceu, ¿Cuál es tu día de cumpleaños? qual é o dia do teu aniversário? ¿Sabes lo que te contesto? Sabe que eu te respondo? El 14 de Nisan. Do dia 14 de Nissan. ¿Cuándo tú celebras tu cumpleaños? Quando é que você comemora o seu aniversário? ¿Según el Papa De acordo com o Papa o según Dios? ou de acordo com Deus? Iba a ser un poco picante, dijimos. Eu falei que ia ser um pouco quente o negócio. Hay un poco de turbulencia en el aire. Tem um pouco de turbulência no ar. Asegúrate que estés bien ajustado con el cinturón. Se certifica que você está com o cinto de segurança aí bem ajustado. Mi esposa quiere hacerme un pastel para mi cumpleaños. A minha esposa quer fazer um pastel para o meu aniversário. Y yo nací el 14 de Nisan. E eu nasci no dia 14 de Nissan. Y los que conocen su Biblia E os que conhecem a sua Bíblia saben que el 14 de Nisan sabem que o dia 14 de Nissan es el día del sacrificio del Cordero de Pesaj. é o dia do sacrifício do Cordeiro de Pessach. El día cuando murió Yeshua. O dia em que Yeshua morreu. Yo nací a las 3 de la tarde, Eu nasci às 3 horas da tarde, el 14 de Nisan. no dia 14 de Nissan. El día y la hora cuando Yeshua murió. No dia e na hora em que o Yeshua morreu. Yo nací para morir con él. E eu nasci para morrer com ele. Mi esposa quiere hacerme un pastel de cumpleaños. Minha esposa quer fazer para mim um pastel de Y cumpleaños, um bolo. normalmente se hace con pan, E normalmente ele é feito com pão, leudado, levedado, trigo. trigo. Pero ese día Mas nesse dia está prohibido para los judíos tener pan, é proibido para os judeus ter o pão, pan leudado. pão levedado. Y está prohibido por la tarde, el 14 de Nisan, E está proibido à tarde, no dia 14 de Nissan, comer panes sin levadura. comer pão sem levedo. Es el único momento de todo el año E esse é o único momento do ano inteiro que no se puede comer pan. que não é permitido comer pão. El momento de mi cumpleaños. Exatamente no momento do meu aniversário. Y mi esposa tiene un gran problema. Então minha esposa tem um problema grande. ¿Cómo voy a hacer un pastel sin trigo, sin pan? Como é que ela vai fazer um pastel para mim sem o trigo, sem o pão? Este año encontramos una solución, E esse ano nós encontramos uma solução para isso. pero no te voy a contar el secreto. Mas eu não vou contar o segredo para você, não. En mi 60 aniversario, É o meu aniversário de número 60. 2 días más tarde, 2 dias depois, fue el 18 de abril. foi dia 18 de abril.
Entonces, ¿cuándo yo tenía 60 años? ¿El 14 de Nisan o el 18 de abril, 2 días más tarde? Então, quando é que eu completei 60 anos? Foi no dia 14 de Nissan ou no dia 18 de abril, 2 dias depois? Yo escuché que aquí celebrasteis Pesach Eu escutei este año. que vocês celebraram a Páscoa aqui esse ano. El viernes por la noche, ¿verdad? A sexta de noite, sexta noite. ¿Sí? El domingo siguiente fue el 18 de abril. E o domingo seguinte era dia 18 de abril. ¿Cuándo yo tenía 60 años? Quando é que eu completei 60 anos? ¿La sexta-feira o el domingo? Na sexta ou no domingo? ¿Qué piensas tú? O que você pensa a respeito disso? No te voy a contestar. Eu não vou responder isso para você. La novia del Mesías A noiva do Messias no conoce el día de su cumpleaños não conhece o dia do seu aniversário, porque está en cautiverio en Roma. porque está presa no calendário romano, em Roma. No dije calendario, Ya. está presa en Roma. Está presa em Roma. Que nadie os juzgue por estas cosas. Que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas. Pablo no dice que nadie celebre estas cosas. Paulo não diz que ninguém celebre essas coisas. Pablo dice que nadie te juzgue por estas cosas. Ele disse que ninguém julgue você por essas coisas. Si tú celebras Shabbat, Se você celebra o sábado, o Shabat, si celebras Pesach, se você celebra o Pesach, nadie tiene derecho de juzgarte. ninguém tem o direito de te julgar. Es lo que dice Pablo. Isso é o que Paulo disse. Hay que leer lo que está escrito. É preciso ler o que está escrito. Estas son sombras del Mesías. E essas são sombras do Messias. Vamos a mirar las fiestas anuales. Vamos olhar para as festas anuais agora. Ahora tenemos el marco anual para entender cuándo se celebran las fiestas. Então nós temos aqui agora o marco anual para nós entendermos quando é que as festas são celebradas. El primer mes es el primer de la salida de Egipto. O primeiro mês é o mês da saída do Egito, Más o menos marzo, abril. mais ou menos entre março e abril. El día 14, si miráis el cuadro de abajo Se você olhar ali o primeiro quadro de baixo da esquerda, del primer mes, do primeiro mês, el día 14 es Pesach. o dia 14 é Pessah. Pesach es Pascua. Pessah é Páscoa. Es la noche de, bueno, en este caso es el momento de sacrificar el cordero. Nesse caso aqui era o momento do sacrifício do cordeiro. Es la Torá habla de todas estas fiestas anuales E a Torá fala a respeito de todas essas festas anuais en Levítico 23. no livro de Levítico, capítulo 23. Busca en tu Biblia Levítico 23. Procura aí na sua Bíblia Levítico, capítulo 23. Y te aconsejo que comas este capítulo. E eu te aconselho que você coma esse capítulo. Cómelo. Come ele. Ponlo en tu corazón. Coloca ele no seu coração. Aprende este capítulo. Aprenda esse capítulo. Aquí está revelado el Mesías. Aqui está revelado o Messias. Su primera venida Sua primeira vinda y su segunda venida. e a sua segunda vinda. Todo está revelado ahí. Tudo está revelado ali. Vamos a leer. Vamos ler. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. 23, 1 y 2. 23, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no haréis ni trabajo alguno, es día de reposo, tradujeron aquí, es Shabbat al Señor donde quiera que habitéis. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas casas. Versículo 4. Estas son las fiestas señaladas del Señor, santas convocaciones
que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. E estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Toma nota, Anota aí. voy a hacer una pregunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. ¿De quién son estas fiestas? De quem são essas festas? Versículo 2, Versículo 2, versículo 4. versículo 4. Versículo 2 habla del versículo 3. O versículo 2 fala a respeito do versículo 3. El Shabbat, O Shabat, ¿de quién es? de quem é? Del Señor. Do Senhor. ¿Quién es el Señor? E quem é o Senhor? El Dios de Israel. O Deus de Israel. El Shabbat es del Señor. O Shabat é do Senhor. El Shabbat es del Creador. O Shabat é do Criador. Cuando Él estableció el Shabbat, Quando é que ele estabeleceu o Shabat? en la creación, Lá na criação. es el único día bendecido por Dios. E é o único dia que Deus abençoou. Y Él dice que ese es su día. E ele disse que esse é o seu dia. Dios descansa en Shabbat Deus descansa no Shabat. y sus hijos descansan con Él, E os seus filhos descansam com ele. algunos de ellos. Alguns deles. ¿Quién cambió esto? Quem mudou isso? Roma. Roma. Es el espíritu del anticristo, É o espírito do anticristo. según Daniel 7:25. De acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 25. Cambiar las fiestas, Mudar as festas. cambiar los tiempos. Mudar os tempos. No hay ninguna prueba bíblica que Dios haya cambiado su día. Não tem nenhuma prova bíblica que Deus mudou o seu dia. El Shabbat sigue siendo el día del Señor, O Shabat continua sendo o dia do Senhor. el día del Dios de Israel. O dia do Deus de Israel. Él descansa en Shabbat, Ele descansa no en la Shabat. creación, Hã? en la creación. Na criação. Y Él invita a todos sus hijos Ele convida todos os seus filhos a celebrar su fiesta. a celebrar sua festa. Pero no es solamente el Shabbat, Mas não somente o Shabat. porque luego viene una serie de fiestas anuales. Porque em seguida vem uma série de festas Y anuais. no vamos a leer todo el capítulo, E não vamos ler todo o pero capítulo. te aconsejo que lo leas en tu casa muchas veces Mas eu aconselho que você leia na sua casa diversas vezes. y aprendas bien estas fiestas. E aprenda bem a respeito dessas Porque festas. estas son las fiestas del Señor. Porque essas são as festas do Senhor. Estas fiestas fueron dadas a Israel Essas festas foram dadas a Israel para ser proclamadas para serem proclamadas según las autoridades de Israel. de acordo com as autoridades de Israel. Dios delegó a las autoridades de Israel Deus delegou isso às autoridades de Israel, la capacidad de proclamar estas fiestas, a capacidade de proclamar a respeito dessas festas. cuándo hay que celebrarlas. Quando é que elas têm que ser celebradas? Y las autoridades judías E as autoridades judias tienen la autoridad de Dios têm a autoridade de Deus para decir cuándo hay que celebrar las fiestas. para eles dizerem quando é que as festas têm que ser celebradas. El que se somete a las autoridades judías Aqueles que se submetem às autoridades se judaicas somete a Dios se submetem a Deus para celebrar las fiestas. para celebrar as festas. No cambies, no celebres la fiesta de Dios en otra fecha. Não mude isso, não celebre as festas de Deus em outra data. Celébralas juntamente con el pueblo judío, Comemore elas de acordo, juntamente com o povo judeu, porque esas son tiempos de visitación del Dios de Israel. porque esses são os tempos de visitação do Deus de Israel. El Mesías murió el 14 de Nisan, O Messias morreu no dia 14 de Nissan, a las 3 de la tarde. às 3 da tarde. Es la hora cuando el sumo sacerdote sacrifica su cordero en el templo de Jerusalén. Essa é a hora que o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro no templo em Jerusalém, Para comerlo por la noche con su familia. para ser comido pela noite com a sua família. La misma hora cuando Yeshua murió en el madero, A mesma hora em que o Yeshua morreu lá no madeiro. el sumo sacerdote sacrificó su cordero en el templo. O sumo sacerdote estava sacrificando o seu cordeiro lá no templo. Yeshua fue puesto en la tierra antes de la puesta del sol.
Yeshua foi colocado na terra antes do sol se pôr. Eso se cuenta como un día. Isso é contado como um dia. Luego estuvo en la tierra el día siguiente. E ele teve ali na terra, enterrado no dia seguinte. Y el tercer día E no terceiro dia, fue resucitado de los muertos. ele ressuscitou dos mortos. Ese tercer día E esse terceiro dia es el momento de presentar la ofrenda de la cebada en el templo. E esse terceiro dia era o momento, era o dia de apresentar a cevada lá no templo. El día 16 del primer mes. O dia 16 do primeiro mês. El 16 de Nisan O dia 16 de Nissan, o de Aviv. ou de Aviv. Este mes tiene dos nombres. Esse mês tem dois nomes. Es decir, Ou seja, Dios había puesto en su calendario, Deus havia colocado no seu calendário, en la tradición judía, año por año por año, as tradições judaicas ano após ano. el mismo momento de la muerte del Mesías O mesmo momento da morte do Messias y el mismo momento de la resurrección del Mesías. e o mesmo momento da ressurreição do Messias, Cuando la cebada fue presentada en el templo, quando a cevada foi apresentada lá no templo. Yeshua fue resucitado de los muertos. Yeshua ressuscitou dos mortos. Y luego está la semana de panes sin levadura, es una fiesta de 7 días. Então logo vem a semana dos pães sem levedura. É uma festa de 7 dias. Eso habla de la purificación de la levadura Isso fala a respeito da purificação da levedura. a través de la resurrección del Mesías. Através da ressurreição do Messias. Hay una creación de un nuevo hombre, Tem a criação de um novo homem, totalmente libre de pecado. totalmente livre do pecado. No hay levadura en él. Não tem levedura nele. 50 días más tarde E 50 dias depois, es la fiesta de Pentecostés. é a festa de Pentecostes. Es la fiesta de la entrega de la Torá en Sinaí. É a festa da entrega da Torá no Sinai. Cuando Dios dio los 10 mandamientos al pueblo. Quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo. Hay mucha profundidad aquí. Tem muita profundidade nisso. No quiero entrar en demasiada profundidad porque no tenemos tiempo, Eu não vou entrar tão profundamente assim porque nós não temos muito tempo. pero quiero mencionar algunas cosas aquí. Mas eu quero falar a respeito de algumas coisas aqui. El día cuando Dios habló desde el cielo con voz audible, O dia em que Deus falou desde os céus com voz audível es el día de Pentecostés. foi o dia de Pentecostes. En hebreo se llama Shavuot. E em hebraico é chamado de Shavuot, Significa semanas. que quer dizer semanas. Son 7 semanas São 7 semanas y un día e um dia. después de la cebada, de la ofrenda de la cebada en el templo. Exatamente depois que a cevada foi ofertada lá no templo. Cuando Yeshua había resucitado, Quando Yeshua tinha ressuscitado, él estuvo con sus discípulos 40 días. ele esteve com seus discípulos durante 40 dias. Fue elevado al cielo en el monte de los olivos. E ele foi elevado aos céus lá no Monte das Oliveiras. Y él había dicho a sus discípulos: E ele havia dito aos seus discípulos: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Investidos de poder. Revestidos de poder. También dijo la promesa del Padre, Ele também disse, a promessa do Pai el Espíritu de santidad, é o Espírito de santidade que vais a recibir que vocês vão receber en el día de Pentecostés, no dia de Pentecostes, en Hechos capítulo 2. em Atos capítulo 2. Los discípulos de Yeshua estaban reunidos en el templo, Os discípulos de Yeshua estavam reunidos no templo, no en el aposento alto. não num aposento alto, no Estaban en el cenáculo. templo, Eles estavam no templo, en el momento del sacrificio de la mañana. no momento do sacrifício da manhã. Y vino del cielo un estruendo, E veio do céu um estrondo, una visitación del Espíritu de Dios. uma visitação do Espírito de Deus. Y eso es el óleo del sumo sacerdote celestial, E esse é o óleo do sumo sacerdote celestial, que fue ungido en el cielo
en ese momento. que foi ungido no céu naquele momento. El hombre resucitado O homem ressuscitado, fue elevado ele foi elevado y fue introducido como sacerdote en el templo celestial e lá no templo celestial ele foi introduzido como sumo y sacerdote. fue ungido con el Espíritu de Dios E ele foi ungido com o Espírito de Deus para ser sumo sacerdote para siempre, para ser o sumo sacerdote eterno ou para según sempre, el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedeque. Ese óleo bajó sobre su barba, Esse óleo desceu sobre a sua barba, sobre sus vestiduras sobre as suas y vestes, salpicaba en la tierra. e ele caía ali na terra, Y en pingava la na terra. tierra es el templo de Jerusalén. E a terra era o templo de Jerusalém. El templo de Jerusalén está debajo del templo celestial. O templo de Jerusalém está debaixo do Y templo ese celestial. aceite llenó los discípulos del hijo del sumo sacerdote. E esse óleo encheu os discípulos filhos do sumo sacerdote. Ellos habían nacido de nuevo. Eles tinham nascido de novo. Eran hijos del sumo sacerdote celestial. E eles eram filhos do sumo sacerdote Y celestial. cuando el sumo sacerdote celestial fue E ungido, quando o sumo sacerdote celestial foi ungido, sus hijos fueron ungidos en el mismo día. os seus filhos foram ungidos também no mesmo dia. Eso lo leemos en Hechos capítulo 2. Isso nós lemos lá em Atos capítulo 2. Fue la fiesta de Shavuot, Então essa foi a festa de Shavuot, Pentecostés. Pentecostes. Según el calendario de Dios, Segundo o calendário de Deus, Dios había fijado ese día Deus tinha ficado esse dia para derramar el Espíritu sobre los hijos de Yeshua. para derramar o Espírito sobre os filhos de Yeshua. Estaba todo marcado en el calendario. Tudo isso já estava determinado no calendário. Estas fiestas de la primavera Essas festas da primavera, se cumplieron cuando Él vino la primera vez. elas se cumpriram quando ele veio a primeira vez. Entonces tenemos Pesach, Então nós temos Pessah, el sacrificio del Cordero, o sacrifício do cordeiro, que es comido por la noche e siguiente. ele é comido na noite seguinte. Luego tenemos la fiesta de la semana de panes sin levadura, Então depois nós temos a festa da semana de pães sem levedura, Hag Hamatzot, Hag Hamatzot, y tenemos la cebada que es presentada en el templo e daí temos a cevada que é apresentada no templo, el día 16 de Nisan. no dia 16 de Nissan. Y luego tenemos Shavuot, E depois temos o Shavuot, 50 días más tarde. 50 dias mais tarde. Son 4 tiempos señalados. São 4 tempos determinados. Todos estos 4 se cumplieron al pie de la letra cuando vino Él la primera vez. Quando ele veio a primeira vez, todos esses 4 tempos se cumpriram ao pé da letra. Dios visitó en los tiempos señalados del calendario judío. Deus fez uma visitação nos tempos determinados do calendário judeu. Por eso Pablo dice, estas son sombras de cosas que van a venir. Por isso que Paulo diz que essas são sombras das coisas que virão. Entonces, Él se fue al cielo Então ele se foi para o céu, y los ángeles dijeron, este Yeshua que ha sido elevado de vosotros e os anjos disseram, esse Yeshua que foi elevado de nós, desde el monte de los olivos, desde do Monte das Oliveiras, volverá de la misma manera como le habéis visto subir. vai voltar da mesma forma como vocês viram ele subir. ¿Cuándo? Quando? Cuando empiezan las fiestas del otoño. Quando começam as festas do outono. ¿Cuántos están conmigo? Quantos estão comigo? ¿Quieres estudiar cómo va a ser el regreso del Mesías? Você quer estudar a respeito de como será a volta do Los Messias? detalles de su venida. Os detalhes da sua vinda? Bienvenido mañana. Vem amanhã, você vai ser bem-vindo para ouvir. Las fiestas del otoño As festas do outono. hablarán del regreso del Mesías Fala a respeito da volta do Messias. y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. O estabelecimento do reino de Deus na terra. Todo está escrito en estas fiestas. Tudo está escrito aqui nessas Hay festas. 4 fiestas que no se han cumplido todavía. Tem 4 festas que não se cumpriram ainda. Las primeras se cumplieron hace 2000 años. As primeiras já se cumpriram fazem 2000 anos. Las últimas 4 están por cumplirse muy pronto. E as últimas 4 vão se cumprir logo. No pierdas la clase mañana. Não perca o ensino amanhã, o estudo Gracias. amanhã. Deus Muito abençoe. obrigado. ¿Queréis seguir toda la noche? Queria até prosseguir um pouco mais onde está profundo.
¿Queréis seguir más? Quer continuar mais? Ok. Yo puedo seguir. Yo estoy pensando en el jefe de tu trabajo, Estou pensando no seu chefe lá da manhã. para que no llegues tarde mañana al trabajo. Você não chega tarde amanhã no seu serviço. O senhor disse que tinha áreas, coisas profundas para falar, mas não tinha tempo. ¿Qué? Só sobre as coisas. Dijiste que había cosas profundas para hablar, pero no había Ok, tiempo. vamos a hablar de las cosas un poco más profundas. Vamos falar das coisas um pouco mais profundas. Todo lo que hay en la tierra Tudo que tem na terra es un reflejo a lo que hay en el cielo, é reflexo daquilo que existe no céu, en relación con el tabernáculo y el templo. em relação ao tabernáculo e o templo. Hay un sumo sacerdote en el templo en la tierra, Tem um sumo sacerdote no templo aqui na terra, cuando hay templo. quando tem o templo, né? Y es una sombra de un sumo sacerdote en el cielo. Isso é uma sombra a respeito do sumo sacerdote no céu. Moisés, cuando subió al monte, Moisés, quando subiu no monte, vio una visión del cielo ele teve uma visão, ele viu uma visão do céu. y Dios le mostró el templo celestial, E Deus mostrou para ele o templo celestial, el tabernáculo celestial. o tabernáculo celestial. Y le dijo, tienes que hacer una copia en la tierra, E ele disse para ele, você tem que fazer uma cópia aí na terra, según el modelo que has visto en la montaña. de acordo com o modelo que você viu na montanha. Y no era solamente lo físico, o sea, los objetos de la casa, de las puertas y demás, Não era somente de acordo com os objetos e das formas que tinha na casa, no tabernáculo, não. sino también las personas que servían en el templo. Mas também as pessoas que iam servir no templo. Si hay un sacerdote o sacerdotes sirviendo en el templo en la tierra, Se tem sacerdote servindo no templo na terra, también hay sacerdotes en el templo del cielo. também tem sacerdotes no templo celestial. Cuando Yeshua habla con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Quando Yeshua fala com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, hay una discusión de dónde hay que sacrificar. tem uma discussão a respeito de onde é que tem que ser o sacrifício. Los samaritanos sacrificaban y siguen sacrificando en el monte Gerizim. Os samaritanos, eles sacrificavam e continuam sacrificando no monte Gerizim. Y los judíos dicen que ese no es el monte que Dios ha escogido. E os judeus dizem que esse não é o monte que Deus escolheu. Dios escogió a Jerusalén Deus escolheu Jerusalém a través de David. através do rei Davi. Es el lugar donde hay que sacrificar los animales. Lá em Jerusalém é o lugar onde tem que ser sacrificado animais. Y la mujer samaritana le dice al Mesías, Então a mulher samaritana disse ao Messias: nosotros sacrificamos en este monte, adoramos en este monte. nós sacrificamos e adoramos nesse monte. Vosotros decís que en Jerusalén es donde hay que adorar. Vocês dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar. ¿Cuál es la respuesta de Yeshua? E o que Yeshua respondeu para ela? Ahora es el tiempo. Agora é o tempo. No, el tiempo vendrá y ahora es Virá o tempo e já é agora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Dios es espíritu Deus é espírito. y los verdaderos adoradores le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Os verdadeiros adoradores têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Porque así es como Él busca adoradores. Porque assim ele busca os verdadeiros adoradores. ¿Qué dice Yeshua? O que Yeshua disse? La hora viene A hora vem y ahora es, e já é agora. cuando va a haber una nueva forma de adoración. Quando vai haver uma nova maneira de adoração. Antes no se podía hacer, Antes não era possível ser feito. pero ahora va a venir algo nuevo, Mas agora vem algo novo. una adoración en otra dimensión, Uma adoração em outra dimensão. que no es la tierra, Que não é terrena. ni este monte, Nem nesse monte, ni en Jerusalén. nem em Jerusalém. Es otra dimensión. É outra dimensão. Y antes no había, E antes não tinha isso. porque ahora es, Porque agora é que é. cuando va a haber esta adoración.
quando essa adoração acontece? El primer hombre es mortal. O primeiro homem é mortal. El segundo hombre es inmortal. O segundo homem é imortal. El primer hombre es de la tierra. O primeiro homem é terreno. El segundo hombre es del cielo. O segundo homem é celestial. Eso está en 1 Corintios 15, Isso está ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 y 59. versículos 57 e 59. Apúntalo. Anota aí. El hombre mortal O homem mortal no puede entrar en el templo celestial. não pode entrar no templo celestial. La adoración celestial A adoração celestial, está basada sobre una vida indestructible. ela é baseada sobre uma vida indestrutível. Eso está escrito en la carta a los Hebreos. Está escrito na carta aos Hebreus. Creo que es 8:8. No, creo que debemos tener este texto. Eu acredito que a gente precisa ler esse texto. 7:16. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 16. Una vida indestructible. Uma vida indestrutível. Para entrar en el templo celestial Para entrar, poder entrar no templo celestial y servir como sacerdote, e servir ali como sacerdote, tienes que tener una vida é indestructible. necessário ter uma vida indestrutível. Yeshua es hijo de Adán. Yeshua é filho de Adão. Él se llamaba a sí mismo Ben Adán, Ele se chamava a si mesmo de Ben Adão, hijo del hombre. filho do homem. Él era mortal, Ele era mortal, podía morir. podia morrer. Como hombre mortal, E como homem mortal, no podía entrar en el templo celestial, ele não podia entrar no templo celestial, porque tiene que tener una vida indestructible. porque era necessário ter uma vida indestrutível. Yeshua recibió una vida indestructible en el momento de la resurrección. E Yeshua recebeu uma vida indestrutível no exato momento da ressurreição. La cebada del campo, A cevada do campo, que es cosechada el 16 de Nisan, que era colhida no dia 16 de Nissan, es resultado de una siembra, era resultado de uma semeadura, de unas semillas que murieron de sementes que morreram en la tierra. na terra. Cuando tú siembras, Quando você semeia, la semilla muere, a semente morre, pero de la misma semilla mas da mesma semente sale una vida nueva. sai uma vida nova. Dios ha puesto en la creación Deus colocou na criação el mensaje de la resurrección. a mensagem da ressurreição. Por eso Yeshua tenía que ser sembrado dentro de la tierra. É por isso que Yeshua tinha que ser semeado no ventre da terra. Él es la semilla, Ele é a semente. simiente. Semente Es la misma palabra en hebreo. é a mesma palavra em hebraico. Semilla, Semente, semilha, e simiente. semente é semente. Es lo mismo en portugués. Sim, casi. Qué bueno. Casi. Casi. Semente e semente. Y es también semen. Sêmen. Também é sêmen. Es la misma palabra en hebreo. Zera. É a mesma palavra em hebraico. Zerá. Semen, Sêmen, semilla, semilha ou semente. descendencia. Descendência. Es la misma palabra. É a mesma palavra. Yeshua es la descendencia de Abraham. Yeshua é a descendência de Abraão. La semilla, A semente, el semen, o sêmen, el singular. no singular. Si él no es sembrado en la tierra, se queda solo. Se ele não fosse semeado na terra, ficaria só. Lo dice él. Entendeu? Él se llama también grano de trigo. Ele também é chamado de grão de trigo. Trigo, cebada, todo es lo mismo. Trigo e cevada é a mesma coisa. En el mensaje de Dios. É a mensagem de Deus. Si el grano de trigo Se o grão de trigo no cae en la tierra y muere, não cai na terra e morre, queda solo. ele fica só. Si muere, Se morre, dará mucho fruto. dá muito fruto. Lo que tú siembras O que você semeia saldrá de otra forma.
vai aparecer de outra forma, pero multiplicado. mas multiplicado. Escucha lo que estoy diciendo. Ouça o que eu estou dizendo. Aquí hay profundidades fantásticas. Aqui tem profundidades fantásticas. Por eso el cuerpo de Yeshua tenía que ser enterrado É por isso que o corpo de Yeshua tinha que ser enterrado, para cumplir la imagen de la creación profética, para cumprir a imagem da criação profeticamente, de la siembra de una semilla. da semeadura de uma semente. Si tú siembras una semilla de trigo o cebada, Se você semeia ali uma semente de trigo ou de cevada, empieza a brotar el tercer día. no terceiro dia ela começa a brotar. La nueva vida viene el tercer día. A nova vida vem no terceiro dia. Antes de morir, Antes de morrer, Yeshua es llamado Hijo único de Dios. o Yeshua era chamado de Filho único de Deus. No había otro como él. Não tinha outro igual a ele. El único Hijo de Dios. O único Filho de Deus. Estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de un hombre. Estamos falando a respeito de um homem. Un hombre único en su clase. É um homem único na sua categoria. No había otro como él. Não tinha outro como ele. Y él dice, si yo no muero y soy plantado en la tierra, voy a quedar solo. E ele disse, se eu não morrer e for plantado na terra, eu vou ficar sozinho. Pero si yo muero y soy plantado en la tierra, Mas se eu morrer e for plantado na terra, me voy a multiplicar. eu vou me multiplicar. Hoy se me eriza el pelo. Isso aí me arrepia tudo. Él es de la descendencia, vamos a ir por parte, vamos a ir por Vamos devagar, vamos lá. Estamos ahora hablando del servicio como sacerdote en el templo celestial. Então nós estamos falando agora a respeito do serviço como sacerdote no templo celestial. La carta a los hebreos explica muy bien estas cosas. A carta aos Hebreus explica isso muito bem. Dice que el servicio de los sacerdotes en la tierra Diz ali que o serviço dos sacerdotes na terra es de los sacerdotes mortales é serviço dos sacerdotes mortais. y tiene que ser de la descendencia de Aarón. E tem que ser da descendência de Arão. Pero hay otro sacerdocio celestial Mas existe outro sacerdócio celestial que no es de descendencia de Aarón. que não é da descendência de Arão. Para calificar como sacerdote en ese templo, Para ser qualificado como sacerdote naquele templo, no tiene que ver con la ascendencia física, não tem que ver com a descendência física. tiene que ver con una vida indestructible. Tem que a ver com uma vida indestrutível. Y es la vida de la resurrección. E essa é a vida da ressurreição. Todos los que tienen la vida de la resurrección Todos aqueles que têm a vida da ressurreição tienen la vida indestructible têm a vida indestrutível. y califican para ser sacerdotes en el templo celestial. E são qualificados para serem sacerdotes no templo celestial. ¿Cuántos nacieron de nuevo aquí? Quantos aqui nasceram de novo? Tienes dentro de ti una vida indestructible. Você tem dentro de você uma vida indestrutível. Esa es la condición E essa, de Dios essa é a condição de Deus para ser sacerdote en el templo celestial. para que você possa ser sacerdote no templo celestial. Hay un solo sumo sacerdote, Só tem um sumo pero sacerdote tiene muchos hijos. e ele tem muitos filhos. Todos los que nacieron de nuevo, Todos os que nasceram de novo nacieron de la resurrección de Yeshua. nasceram da ressurreição de Yeshua. Es la creación de un hombre nuevo. É a criação de um homem novo. Si alguno está en el Mesías, Se alguém está no Messias, nueva criatura es. nova criatura é. Las cosas viejas pasaron, As coisas velhas passaram he aquí todas son hechas nuevas. e todas foram feitas novas. Son dos hombres, São dois homens. somos dobles. Somos En mi dobrados. cuerpo, en mi cuerpo No meu corpo y parte de mi alma, e parte da minha alma, soy mortal, eu sou mortal. pero en mi espíritu Mas no meu espírito, soy inmortal. eu sou imortal. Soy dos. Eu sou dois. Pronto, Pronto? pronto. Entendeu? Este cuerpo Esse corpo
va a ser sustituido Ele vai ser substituído por un cuerpo inmortal, por um corpo imortal, que va a ser la morada de mi hombre interior que vai ser a morada do meu homem interior eternamente y para siempre. eternamente e para sempre. Igual que el cuerpo de resurrección de Yeshua. Igual ao corpo ressuscitado de Yeshua. Las semillas que salen de la tierra son iguales, los granos en la espiga son iguales. As sementes que saem da terra são iguais aos grãos na espiga. Los hijos de la resurrección Os filhos da ressurreição son como el Mesías resucitado. são como o Messias ressuscitado. Primero en el espíritu, Primeiro no espírito después en el cuerpo. e depois no corpo. La obra ha sido hecha a la mitad. A obra foi feita pela metade. Por dentro es una realidad, É meio a meio. Por dentro é uma realidade. por fuera no se ve. Por fora não é visto. Cuando Él vuelva, E quando ele voltar, nos dará los cuerpos nuevos que Él Él, Él ha preparado. ele vai nos dar os corpos novos que ele já preparou para nós. Esas son las moradas de Juan 14. E essas são as moradas que ele fala ali em João En la 14. casa de mi padre hay muchas moradas. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Cada morada Cada morada es el cuerpo de la resurrección é um corpo da de ressurreição sus hijos. dos seus filhos. Las está preparando Ele está preparando y isso. las va a traer E vai trazer. y te va a vestir con ese E cuerpo. vai vestir você com esse corpo. Y este cuerpo mortal E esse corpo mortal será absorbido por el otro. vai ser absorvido pelo outro corpo. Ahora, en este momento, Agora, nesse momento, Yeshua está sirviendo como sumo sacerdote en el templo celestial. Yeshua está servindo como sumo sacerdote no templo celestial. 2000 años lleva sirviendo ahí. 2000 anos fazem que ele está servindo ali. Y él dijo a la mujer samaritana, E ele diz para a mulher samaritana: la hora viene y ahora es. a hora vem e agora é. Es decir, con la resurrección Ou seja, com a ressurreição se creará un nuevo ser humano vai ser criado um novo ser humano que tendrá la capacidad de entrar en el templo celestial que vai ter a capacidade de entrar no templo y celestial adorar en espíritu y en verdad. e adorar em espírito e em verdade. Es una entrada en otra dimensión. E isso é uma entrada em outra dimensão. Y si tú estudias en la Torá E se você estudar na Torá acerca de la unción de Aarón el sacerdote, a respeito da unção de Arão, o el sacerdote, día cuando él fue ungido como sacerdote, o dia que ele foi ungido como sacerdote, sus hijos fueron ungidos para servir con él. os seus filhos também foram ungidos para servir El com mismo ele. día, No mesmo dia, sus hijos seus filhos con su padre. com seu pai. Los discípulos de Yeshua Os discípulos de Yeshua nacieron de nuevo nasceram de novo después de la resurrección de él. depois da ressurreição dele. Era imposible nacer de nuevo antes de la resurrección. Era impossível alguém nascer de novo antes da ressurreição. Eso está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Isso está escrito ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Creo que es 2 o 3. É 2 ou 3. Que nacimos de nuevo por la resurrección de Yeshua. Que nós nascemos de novo pela ressurreição de Yeshua. El nuevo nacimiento es el resultado de la resurrección de él. O novo nascimento é resultado da ressurreição dele. Si no hay resurrección, Se não tivesse ressurreição, se queda solo. ele ficaria só. Cuando hay resurrección, Quando tem ressurreição, hay multiplicación. então tem multiplicação. Muchos iguales que él. Muitos iguais a ele. Él está dentro de mí. Ele está dentro de mim. Yo soy una nueva persona. Eu sou uma nova pessoa. En esta persona, E nessa pessoa nova, yo puedo recibir la misma unción que Yeshua recibió en el día de Pentecostés cuando entró en el cielo, en el templo celestial. eu posso receber a mesma unção de Yeshua que ele recebeu quando ele entrou no templo celestial em Jerusalém. Celestial. Eso fue lo que pasó en Hechos 2. Isso foi o que aconteceu em Atos 2. Yeshua entró en el cielo. Yeshua entrou no céu. Dios derramó sobre él su espíritu. E Deus derramou sobre ele o seu espírito. Y ese espíritu entró en los discípulos que habían nacido de nuevo. E esse mesmo espírito entrou nos discípulos que haviam nascido de novo. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Quando é que nasceram de novo? Cuando Yeshua vino
y sopló sobre ellos. Quando Yeshua veio e soprou sobre eles. Estaban encerrados en puertas cerradas. Eles estavam fechados ali, né, portas adentro, Él entró sin abrir la puerta e ele entrou sem abrir a porta. y dijo, Shalom Aleichem, E ele diz, Shalom Aleichem, paz sobre vosotros. paz seja sobre Y vocês. sopló sobre ellos E soprou sobre eles. y nacieron de nuevo. E eles nasceram de novo. Igual que cuando Dios sopló en Adán 4.000 años más Exatamente temprano. igual como Deus soprou em Adão 4.000 anos atrás, passados. Y el hombre fue creado como un ser vivo. E o homem foi criado como um ser vivente. Ahora fue una nueva creación Agora foi uma nova criação, con el soplo del Hijo de Dios. com o sopro do Filho de Deus. Después de la resurrección, Depois da ressurreição, Yeshua es llamado el Hijo primogénito de Dios. ele agora é chamado de Filho primogênito de Deus, Entre muchos hermanos. que é entre muitos irmãos. Antes de morir, es llamado único Dios, único Hijo de Dios. Antes de morrer, era chamado de unigênito de Deus. Después de la resurrección es llamado el primogénito de Dios. E depois da ressurreição, ele passa a ser chamado de primogênito de Es Deus. decir, el primero de la resurrección. Ou seja, o primeiro da ressurreição. Pero hay muchos más. Mas agora tem muitos mais. Yo soy parte de ellos. E eu sou parte deles. Cuando yo recibí el Espíritu de Dios, Quando eu recebi o Espírito de Deus, fui bautizado en el Espíritu de Dios. eu fui batizado no Espírito de Yo Deus. tenía 9 años. Eu tinha 9 anos de idade. Yo fui ungido como sacerdote Eu fui ungido como para sacerdote entrar en el templo celestial para poder entrar no templo celestial y servir juntamente con el sumo sacerdote e servir juntamente com o sumo sacerdote en esa dimensión celestial. nessa dimensão celestial. A partir de Pentecostés, E a partir do Pentecostes, Hechos 2, Atos 2, es el momento de adoración en espíritu y en verdad. passou a acontecer um momento de adoração em espírito e em verdade. Ahora, ponte el cinturón de seguridad. Agora coloca o cinto de segurança. Si lo quitaste, espero que no. Se você tirou, mas eu acho que não, vamos ver. Padre, ayúdame. Estamos hablando de tiempos. Nós estamos falando de tempos. El tabernáculo O tabernáculo, tiene 3 áreas. ele tem 3 divisões, 3 áreas. El atrio, O átrio, lugar santo lugar santo y lugar santísimo. e o lugar santíssimo. Las dimensiones As dimensões, son proféticas. elas são proféticas. La carta a los hebreos A carta aos Hebreus dice que estas dimensiones es señal, corresponde al tiempo. diz ali que aquelas dimensões correspondem ao templo. Si tú miras la casa, Se você olha a casa, lugar santo, lugar santísimo, lugar santo e lugar y santíssimo, miras las dimensiones, e você olha as dimensões, creo que tenemos una buena ilustración aquí. eu creio que nós temos aqui uma boa ilustração. Este púlpito Esse altar aqui, esse lo vamos púlpito, a dividir en 3 partes. vamos dividir ele em 3 partes. Esta parte de la bandera Essa parte aqui até a es bandeira el lugar santísimo, é o lugar santíssimo. solo para hoy, ¿eh? Só pra- Esta parte es el doble de grande, Essa parte é 2 vezes maior, es el lugar santo. é o lugar santo. Esa es la dimensión del tabernáculo. Essa é a dimensão do tabernáculo. Una parte, Uma parte, 2 partes, 2 partes, es el lugar santo. é o lugar santo. Tercera parte, A terceira parte lugar é o santísimo. lugar santíssimo. Esto habla del tiempo. Isso fala do templo. Tiempo. Tempo. La dimensión es tiempo. A dimensão é tempo. Tenemos 3 partes. Nós temos 3 partes. Cada parte corresponde a 2000 años. Cada parte aqui corresponde a 2.000 anos. No voy a explicar el por qué. Eu não vou te explicar por quê Es un agora. poco complicado, Es un pero poco. está en las escrituras. É um pouco complicado, mas está lá nas Escrituras. Es decir, el lugar santo son 4000 años. Ou seja, o lugar santo são 4.000 anos. El lugar santísimo son 2000 años. E o lugar santíssimo são 2.000 anos. Yeshua habló con la mujer samaritana justamente antes del
la tercera parte. Yeshua falou com a mulher samaritana exatamente antes da terceira parte. Habían pasado 4.000 años de historia. Já haviam se passado 4.000 anos de história. El lugar santo estaba terminando. O lugar santo estava terminando. Cuando Yeshua murió, E quando Yeshua morreu, abrió el lugar santísimo o lugar santíssimo en foi aberto en el tiempo. no tempo. Quedaban 2.000 años Então viriam 2.000 anos de este servicio en espíritu y en verdad, desse serviço que passa a ser em espírito e em verdade, en el lugar santísimo. no lugar santíssimo. ¿Cuántos están conmigo? Quantos estão comigo? La hora viene A hora vem, y ahora es e agora é, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. La resurrección de Yeshua E a ressurreição de Yeshua abrió el lugar santísimo abriu o lugar santíssimo para los sacerdotes celestiales, para os sacerdotes celestiais, nacidos de nuevo. nascidos de novo. Estos sacerdotes E esses sacerdotes es la congregación del Mesías. são a congregação do Messias. Todos los que han nacido de nuevo Todos os que nasceram de novo son parte de esta dimensión. fazem parte dessa dimensão. Judíos Judeus y gentiles, e gentios, renacidos, renascidos, regenerados en el Espíritu, regenerados no Espírito. una nueva creación, Uma nova criação, un nuevo hombre. novo homem. Es un triángulo. Isso é um triângulo. En la tierra somos dos, Na terra nós somos dois, judíos y gentiles. judeus e gentios. En el cielo somos uno. No céu somos um. En el Mesías, No Messias, tanto el uno como el otro tanto um quanto o outro tienen acceso al Padre têm acesso ao Pai. y no hay diferencia. Não tem diferença. Aquí no hay judío ni griego, Aqui não tem judeu nem grego, esclavo ni libre, escravo e nem livre, hombre ni mujer. nem homem nem mulher. En el nuevo hombre No novo homem no hay género, não tem gênero. no hay hombre ni mujer. Não é homem nem mulher, não tem. Somos como ángeles en el cielo. Somos como os anjos nos céus. No nos podemos reproducir Nós não podemos nos de reproduzir forma física. na forma física. Es una nueva creación É uma nova criação celestial. celestial. El segundo hombre es del cielo. O segundo homem é do céu. Y es más, esto fue la parte del sacerdocio. E é mais, essa foi apenas a parte do sacerdócio. Y si Dios me permite volver aquí, E se Deus me permitir voltar aqui outra vez, o quizás ou talvez esta semana, essa semana ainda, hablaré del servicio celestial en el tabernáculo celestial. eu vou falar a respeito do serviço celestial no tabernáculo celestial. Porque cada objeto del tabernáculo celestial Que cada objeto do tabernáculo celestial corresponde a uno de los dones del Espíritu. corresponde a um dos dons do Espírito. Hablar en lenguas, Falar em línguas, interpretación de lenguas, interpretação de línguas, discernimiento de espíritus, discernimento de espíritos, profecía, profecias, dones de sanidad, dons de curar, dones de hacer milagros, dons de fazer milagres, el don de fe, o dom da fé, palabra de sabiduría palavra de y sabedoria palabra de ciencia. e a palavra de Son conhecimento. los objetos del tabernáculo celestial. São os objetos do tabernáculo Y celestial. todos los que han nacido de nuevo E todos aqueles que nasceram de novo y han sido investidos con el Espíritu de e Dios, têm sido revestidos com o Espírito de Deus, investidos para ser sacerdotes, eles foram revestidos para serem sacerdotes. pueden entrar y servir en estos objetos. Eles podem entrar e servir com esses objetos. Me gustaría hablar de eso en esta semana, Eu gostaria de falar a respeito disso nessa semana si ainda, Dios permite. mas é só se Deus permitir. Pero para terminar esta noche, Mas para terminar nessa noite, se dice que somos reyes y sacerdotes. é dito que nós somos reis e Vamos a sacerdotes. buscar este texto en Apocalipsis, en Revelación, Vamos buscar no livro da Revelação, no Apocalipse, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 6. versículo 6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. E ele fez para 1:6. capítulo 1, versículo 6. E nos fez reino e sacerdotes
para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Son dos ministerios, São dois ministérios, rey rei y sacerdote. e sacerdote. Hemos hablado del ministerio sacerdotal de los regenerados. Nós estamos falando a respeito do ministério sacerdotal dos regenerados. Somos hijos de Yeshua como sacerdotes, Nós somos filhos de Yeshua como sacerdotes, hijos de resurrección. filhos de ressurreição. Yeshua es descendiente de David, Yeshua é descendente de Davi, semen de David, é o sêmen de Davi, semilla de David, semente de Davi. es la misma palabra en hebreo. No hebraico é a mesma palavra. Él murió como hijo de David. Ele morreu como filho de Davi. Esa fue la semilla en la tierra. Essa foi a semente lançada na terra. El rey O rei único, único. todavía no eterno, pero cuando fue resucitado, Ele ainda não era eterno, mas quando Se vo- ressuscitou, fue hecho eterno. foi feito eterno. El mismo cuerpo que fue sembrado salió de la tumba. O mesmo corpo que foi semeado saiu da tumba. El mismo cuerpo que salió de la tumba fue transformado E o mesmo corpo que saiu da sepultura foi transformado en un cuerpo inmortal indestructible. num corpo imortal e indestrutível. Ese cuerpo es descendiente físico de David el rey. E esse corpo é descendente físico de Davi, o rei. Y todos los hijos que nacen de la resurrección E todos os filhos que nascem da ressurreição tendrán cuerpos sacados del cuerpo de resurrección de Yeshua. todos que nascem da ressurreição vão ter os seus corpos tirados do corpo da ressurreição de Yeshua. Cuando Adán durmió, Quando Adão dormiu, Dios sacó de su cuerpo una costilla Deus tirou do seu corpo uma costela. y de la costilla hizo una mujer. E da costela ele fez uma mulher. La esposa de Adán salió de su cuerpo. A esposa de Adão saiu do seu corpo. El segundo hombre O segundo homem también va a tener una esposa também vai ter uma esposa que es sacado de su mismo cuerpo. que sai do seu mesmo corpo, é tirada do seu mesmo Los corpo. cuerpos de resurrección Os corpos de ressurreição son descendientes de David são descendentes de Davi y tienen derecho a ser reyes. e têm o direito de serem reis. ¿Cuántos me están escuchando? Quantos estão me ouvindo? Si naciste de nuevo, Se você nasceu de novo, tú eres ahora espiritualmente agora espiritualmente você é, y luego físicamente e depois fisicamente, descendiente de David. descendente de Davi. Y tendrás el derecho de compartir el reino eterno con el Mesías. E você vai ter o direito de compartilhar o reino eterno com o Messias. Porque la novia tiene que ser sacada del novio. Porque a noiva tem que sair do noivo. Igual que Eva fue sacada de Adán. Sacada de Adán. Igual como Eva saiu de Adão, La esposa del Mesías a esposa do es Messias, sacada de la muerte y resurrección del Mesías. ela é tirada da morte e da ressurreição do Messias. ¿Cuántos me escuchan? Quantos estão me ouvindo? Esto es un milagro. Isso é um milagre. Tú no eres pequeño. Você não é pequeno. En mi constitución como mortal soy pequeño. Na minha constituição, como um Pero ser en, la mortal, vida, sou pero pequeno. en la vida nueva que yo tengo en el Mesías, Mas na vida nova que eu tenho no Messias, soy un superhombre. eu sou um super-homem. Yo soy un sacerdote. Eu sou um sacerdote. Soy un rey. Sou um rei, Juntamente con Yeshua. juntamente com Yeshua. ¿Puedes decir yo soy sacerdote? Você pode dizer, eu sou um sacerdote? Yo soy rey Diga, eu sou rei en el Mesías. no Messias. No te desprecies. Não se despreze. Eres tan precioso para Dios. Você é tão precioso para Deus. Vive lo que eres. Viva o que você é. Sé lo que eres. Seja o que você é. Identifícate con lo nuevo. Identifique-se com o novo. Fíjate en las cosas invisibles Fixa-se nas coisas y invisíveis. pronto lo verás con tus ojos. E logo você vai enxergar isso com os teus olhos. Este es el resultado de las primeras 4 fiestas. E esse é o resultado das primeiras 4 festas. Mañana hablaremos del resultado de las últimas. Amanhã vamos falar a respeito do resultado das últimas festas. Baruch Hashem. Tá bom.